Olá pessoal, no vídeo de hoje, então nós entramos na nossa última parte do capítulo de difusão com reação química e nós iremos estudar então uma reação química homogênea. Então lembrando, a reação química homogênea é aquela que ocorre no volume de controle. Então se eu pegar qualquer ponto do meu volume de controle, eu terei reação química acontecendo ali. É a reação química que acontece em uma única fase. Pessoal, então se nós olharmos para a nossa equação da continuidade, né, então com o objetivo de encontrar um perfil de concentração para um caso de difusão com reação química homogênea, e considerarmos o estado estacionário e o fluxo unidirecional em Z, nós vamos simplificar então o termo de estado estacionário, o divergente do fluxo nós abrimos apenas na direção Z, e como eu tenho reação homogênea, então o meu RA 3 linhas, ele é diferente de zero, né? Então, abrindo o divergente aqui do fluxo apenas na direção Z, né? Então, eu tenho dNAZ/dZ igual ao RA 3 linhas. Então, lembrando que o RA 3 linhas, ele é a reação que acontece no volume de controle. Então, ele é a taxa de reação química por unidade de volume, né? Então, nós vamos estudar um caso clássico aí de reação homogênea, que é quando eu tenho absorção química de um reagente que vai reagir, então, numa outra fase, né, onde eu tenho um reagente em excesso e o reagente que é absorvido, então, ele vai ser limitante para a reação química. Então, se nós observarmos o desenho apresentado nesse slide, então as bolinhas ali em cima amarelas são a minha fase gasosa da espécie química A. A parte em azul eu tenho a minha fase líquida, que é o meu reagente B. Então, o A vai ser absorvido nesta fase B, nessa fase líquida, se difunde nessa fase líquida B estagnada, reage com B, produzindo, então, L. L é o produto dessa reação, certo? Então, se o nosso objetivo for encontrar o perfil de concentração de A, né? Então, nós temos que definir o nosso volume de controle. Então, o nosso volume de controle vai ser o meio em que a reação acontece. Então, o nosso volume de controle, ele é definido na fase líquida, certo? A fase gasosa aqui em cima serve apenas para ser a fonte de A, né? Então, o A vai ser absorvido na fase líquida ele reage produzindo L, certo? Então, colocando a nossa coordenada Z na direção crescente do fluxo de A, ou seja, na direção da difusão do A, então aqui em cima eu chamei de Z0 e no final aqui eu estou chamando de um Z igual a delta. Então, essa distância é delta. As condições de contorno nós já vamos falar um pouquinho sobre elas, porque primeiro então a gente vai precisar fazer algumas hipóteses aqui referente a esse problema. Pessoal, então vamos fazer algumas considerações referente ao reagente A e ao reagente B, né, para que a gente possa modelar bem esse problema e encontrar o nosso perfil de concentração. Primeira coisa, pessoal, nós vamos considerar que a espécie A se difunde desde a interface gás líquido, lá em cima, em Z igual a zero, até o seu desaparecimento total na profundidade Z igual a delta, na fase líquida. Então, eu estou dizendo com essa hipótese que o meu A, todo A que é absorvido na fase líquida, ele reage, certo? Por isso que lá em Z igual a delta, aparecia na condição de contorno que a concentração de A é igual a zero, porque ele reage antes de chegar em Z igual a delta. Quando a gente chega em Z igual a delta, não tem mais A, todo A já foi consumido na reação química.
Vamos considerar também que a concentração do gás A dissolvido na fase líquida, ela é pequena quando comparada à concentração de B, ou seja, o B está em excesso e A seria o reagente limitante, certo? Então, nós estamos dizendo aqui que a concentração de A é muito menor que a concentração de B, certo? Por isso que o A, nessa hipótese 2, valida a primeira, né? Por isso que o A ele é todo consumido antes de chegar lá no final em Z igual a delta, tá? Fazendo com que a condição de contorno de a concentração em Z igual a delta de A vai ser igual a zero. Então, pelo fato de se tratar de uma solução líquida, diluída e estagnada, então eu estou considerando que a minha fase líquida B ela é diluída e estagnada. Admite-se a contribuição convectiva desprezível frente à difusiva. Então, quem vai estar governando o nosso processo de transferência de massa é a difusão, né? E vamos desprezar a parte convectiva, a contribuição convectiva do fluxo, certo? Outra coisa que nos permite também desprezar essa parte convectiva do fluxo é dizer que o L, que é o produto dessa reação química, ele não interfere na difusão do A. Ou seja, esse L ele é altamente solúvel nessa fase líquida, de forma que ele não vai interferir, mudar a difusão do A, certo? Então, pensando nessas duas últimas hipóteses, a 3 e a 4, nós podemos escrever a equação do fluxo molar apresentada na equação 2. Então, desprezamos a contribuição convectiva do fluxo, dizendo que o fluxo de A na direção Z vai ser menos o DAB, poderia ser DAM também, tá? É que nós estamos considerando que o L ele é altamente solúvel, então é correto escrever DAB. Então, dCA, dZ. Então, a equação 2 escreve a equação do fluxo válida para esse domínio de cálculo. Pensando, pessoal, na hipótese 2, eu tenho um A dando B, numa reação química homogênea, irreversível, e em função da hipótese 2, que o A, a fase líquida B ela é diluída, ou seja, o B está em excesso, a concentração de B é muito maior que a de A, nós podemos considerar uma reação, uma cinética para essa reação química de pseudo primeira ordem. Então, o termo pseudo, quando aparece aqui na cinética, ela sempre referencia a essa condição de que um dos reagentes está em excesso comparado ao outro, né? Então, eu posso considerar uma reação de primeira ordem com relação à espécie limitante, que é o reagente A. Então, eu vou dizer que a minha reação química que acontece no volume é menos uma constante cinética que acontece no volume, por isso aqui KV, vezes CA, certo? Então, A está sendo consumido, então o nosso RA 3' ele é negativo. Então, substituindo a equação do fluxo, que é a equação 2, e o RA 3' descrito na equação 3, lá na minha equação da conservação da espécie química A, nós chegamos nessa reação, nessa equação diferencial. Se eu considerar que as propriedades físicas são constantes, eu posso tirar o DAB de dentro da derivada e passar dividindo lá para o outro lado, certo? Então, passar dividindo aqui, né, o DAB, e passar todo esse termo que está do lado esquerdo da igualdade negativo para o lado direito. Então, eu vou ficar com a derivada segunda de CA com relação a Z, menos constante cinética no volume, da reação que acontece no volume, dividido por DAB, vezes CA igual a zero. Então, essa nossa equação diferencial para esse problema é a equação 4. Né? Precisamos descrever quais são as condições de contorno válidas para essa equação diferencial. Muito bem, as condições de contorno, pessoal, são descritas aqui embaixo.
Então, vejam bem, eu estou dizendo que a condição de contorno 1, né, em Z igual a zero, então como é unidirecional em Z, eu vou ter que oferecer duas fronteiras em Z. Então, em Z igual a zero, que é a interface gás líquido, vai ser uma concentração que eu estou chamando de CA0. Vai ser uma concentração de equilíbrio, né, que vai existir nessa interface, que eu estou chamando de CA0. Em Z igual a delta, a minha concentração de CA delta é igual a zero por todas as hipóteses que a gente apresentou anteriormente, né? O B está em excesso, então, portanto, o A é totalmente consumido quando ele chega no fundo daquele capilar, por exemplo, né? Se a reação estiver acontecendo num capilar e for unidirecional em Z. Ok? Então, pessoal, aplicando o método de separação das variáveis na nossa equação 4 do slide anterior, nós temos uma solução conhecida para a equação 4, que é já descrita em termos de CA. CAZ vai ser igual a uma constante 1, cosseno hiperbólico de φz, mais constante 2, seno hiperbólico de φz, em que esse φ é a raiz quadrada da constante cinética no volume dividido pela difusividade, certo? Nós vamos precisar avaliar esse φ mais para frente para a gente fazer algumas considerações sobre esse nosso perfil de concentração. Pessoal, então para a gente achar as constantes C1 e C2 da equação 5, nós precisamos aplicar as condições de contorno. Então, aplicando a primeira condição de contorno na equação 5, Z igual a zero, a concentração é CA0, nós chegamos que a constante 1 é CA0. Substituindo essa equação 7 na equação 5 e aplicando a condição de contorno 2, então eu vou chegar à minha constante 2, que é menos CA0, tangente hiperbólica de φ vezes delta. Então, substituindo as constantes, C1 e C2 lá na minha equação do perfil geral, né? Passei o CA0 dividindo, que fica em evidência, né? As duas constantes, então, CA, que é a função de Z, dividido por CA0, vai ser o cosseno hiperbólico de φz menos seno hiperbólico de φz, tangente hiperbólica de φ delta. Então, fazendo alguns passos matemáticos para a gente arrumar esse perfil, pessoal. Primeira coisa, tirando o mínimo aqui dentro do colchetes, né, e fazendo o rearranjo, nós temos essa última equação do slide. Tirei o mínimo ali da tangente hiperbólica de φ delta. Abri o meu termo de tangente hiperbólica em seno hiperbólico por cosseno hiperbólico, certo? Essa primeira equação, então abri aqui. E tirei o mínimo aqui em cima de novo, né? No numerador, tirei o mínimo aqui do cosseno hiperbólico, novamente. E abri essa tangente hiperbólica aqui em seno hiperbólico dividido pelo cosseno hiperbólico, né? Então, dessa forma, eu posso cortar esse cosseno hiperbólico com esse cosseno hiperbólico, resultando aqui seno hiperbólico do φ delta, cosseno hiperbólico do φz, menos cosseno hiperbólico do φ delta, seno hiperbólico do φz dividido por seno hiperbólico do φ delta, certo? Pessoal, considerando que aquela relação de senos e cossenos hiperbólicos, ele é igual ao seno hiperbólico de φ vezes delta menos z, então isso aqui eu vou usar uma propriedade trigonométrica, né, para chegar nessa relação aqui, e substituindo esse seno hiperbólico de φ vezes delta menos z lá no numerador da minha equação anterior, eu chego então aqui na minha equação 10, que é a solução final para o meu perfil
de concentração, certo? Muito bem, pessoal, vamos avaliar este perfil de concentração final, que nós chegamos para uma reação homogênea. Então, considerando um caso de reação química lenta, nós sabemos que a constante cinética tende a zero, certo? Então, se eu olhar para o meu φ, lembra o que era o φ? Raiz quadrada de kV pelo DAB, né? Ou DAM. Então, se o kV tende a zero, o φ também vai tender a zero, certo? O que acontece? Se eu substituir esse φ por zero na equação 10, o seno hiperbólico de zero é igual a zero. Então, eu vou ter um problema matemático, né? Vou ter uma indeterminação matemática, um número dividido por zero. Tá? Então, neste caso de reação lenta, para resolver o problema de perfil de concentração, eu preciso aplicar a regra, o teorema de L'Hopital, né? Então, vou aplicar o limite quando o φ tende a zero. Do lado direito da equação, do lado esquerdo da equação, se eu aplicar o limite, então não é função de φ, né? Então vai resultar o que está dentro do parênteses. Aplicando o limite, então, do lado esquerdo aqui da minha equação 10, a regra do L'Hopital diz que esse limite vai ser igual a aplicar o limite na derivada das funções, né? Na relação de derivada das funções. Então, derivando aqui esse meu seno hiperbólico, então, vou chamar tudo que está dentro do colchetes de U. Então, o meu U', nesse caso, então, estou derivando com relação a φ, né? Vai ser delta menos E. Então, a derivada do seno de U vai ser U' cosseno de U, certo? Então, U' está aqui, cosseno de U, hiperbólico de U, né? E aplicando o φ, se o φ for zero, então, φ tendendo a zero, vai dar cosseno de zero. Na função do denominador, então, seno hiperbólico de U, então, agora o meu U é φ delta. Se eu derivar com relação a φ, né? Então, esta relação, essa derivada vai ser U', que é delta, vezes a derivada do seno hiperbólico de U é o cosseno de U. Aplicando φ zero, cosseno hiperbólico de zero, certo? O cosseno hiperbólico de zero, pessoal, é 1, certo? Então, o meu perfil de temperatura dividido por C a zero vai ser igual a delta menos E dividido por delta, né? Que rearranjando aqui vai ser 1 menos Z sobre delta. Então, para uma reação lenta em que a minha constante cinética tende a zero, o meu perfil de concentração, pessoal, vai ser dado pela equação 11 e, portanto, um perfil bastante simplificado, certo? Pessoal, precisamos falar um pouquinho aqui no caso de reação homogênea do módulo de Thiele. Então, o módulo de Thiele, pessoal, a gente já falou um pouquinho sobre ele, né, em outras aulas, mas reescrevendo, então, agora de forma oficial o módulo de Thiele para nós avaliarmos, ele é calculado, ele é um fator adimensional, então ele é calculado por delta raiz quadrada da constante de reação de primeira ordem no volume dividido pelo DAB, certo? Então, pessoal, já vimos que ele relaciona a taxa de reação de primeira ordem com a taxa de difusão. Então, se a gente olhar para esta equação do módulo de Thiele, quando o módulo de Thiele for um número muito pequeno, o que seria um número muito pequeno? Um φ menor que 0,1. O que significa? Significa que o meu kV é muito pequeno comparado ao DAB, certo? Portanto, eu posso dizer que a taxa de reação é baixa comparada à taxa de difusão.
Nesse caso, se o kV é um número muito pequeno, eu posso dizer que ele tende a zero e, portanto, eu vou ter uma reação lenta. Então, quem vai governar esse processo vai ser a etapa mais lenta. Então, portanto, eu posso dizer, nesse caso, que o processo de transferência de massa ele é governado pela reação, quando eu tiver o módulo de Celli muito pequeno, menor que 0,1. Agora, se eu tiver o módulo de Celli muito grande, o que significa esse muito grande? O módulo de Celli maior que 5, né? Então, significa, pessoal, que a taxa de difusão ela é pequena comparada à taxa de reação. Então, meu DAB ele é um número pequeno, fazendo com que o Φ seja um número grande, certo? Que a gente considera maior que 5, um número já bem grande, tá? Para o módulo de Celli. Então, nesse caso, pessoal, eu posso dizer que a minha reação é rápida, certo? E, portanto, o processo vai ser governado pela etapa mais lenta. Qual é a etapa mais lenta? A difusão, porque o DAB aqui que vai ser um número pequeno, certo? Então, nesse caso de Φ maior que 5, módulo de Celli maior que 5, o processo, então, vai ser controlado pela difusão. Ok? Então, nós vamos aplicar esse conceito aí para simplificar alguns perfis de concentração que vão aparecer aí, eventualmente, em alguns exercícios. Pessoal, esse exemplo 3, eu vou deixar para vocês resolverem. Tá? Ele é muito parecido com o que a gente acabou de apresentar aqui em aula, tá? Eu tenho um gás que ele vai ser absorvido, depois ele reage com uma fase líquida B, produzindo um L, vai ter uma espessura delta, então é muito parecido. O que muda aqui, pessoal, é a cinética da reação, que vai ser de ordem zero, certo? Então, numa cinética de ordem zero, o RA3', né, se é uma reação homogênea, vai ser apenas função da minha constante cinética, não vai ser função da concentração. Então, vai ser menos 1 kV, certo? Não é função da concentração de ar. Ele já está me dizendo, afirmando que eu tenho um caso de reação lenta, então observem isso também. E olha o que ele está pedindo: o perfil de concentração molar, o fluxo global molar de A na interface gás-líquido, ou seja, lá em Z igual a zero, certo? Então, você vai achar o perfil de concentração, depois você volta na equação do fluxo e vai trabalhar com a equação do fluxo. Você pode derivar o perfil de concentração e aplicar lá no fluxo em Z igual a zero, certo? E depois vocês vão calcular, encontrar qual é a concentração média de A. Lembra que lá no comecinho do nosso curso nós trabalhamos com a equação da concentração média, certo? Que basicamente você vai ter que pegar o teu perfil de concentração, integrar esse perfil em todo o teu domínio de cálculo, que vai de 0 a delta, dividir pela integral do domínio de cálculo, certo? Integral do teu Z, né? De 0 a delta, que é o teu volume de controle, ok? Então, deixo esse exercício para vocês trabalharem aí, que é muito semelhante ao que a gente viu aí para encontrar o perfil de concentração. E fluxo, vocês já sabem como encontrar, né? E a concentração média molar, também vocês já sabem como fazer isso. Então, percebam aqui que a figura do exercício é muito semelhante, as condições de contorno são as mesmas, né? Só muda a cinética da reação química mesmo. E esse é mais um exercício de reação homogênea. Esse exercício eu vou resolver com vocês, tá? É um exercício muito interessante de uma aplicação, então, de aplicação de biofilme. É uma aplicação muito importante dentro da engenharia química. Tá? Ele mistura aí uma cinética de consumo biológico, então de degradação microbiológica,
que nós vamos trabalhar com ela, tá? E na próxima aula, então, nós resolveremos este problema. Então, percebam que é um enunciado longo, né? Quem quiser se dedicar já a esse exercício, na interpretação, né? Aqui tem o desenho do exercício. Podem tentar resolver, mas na próxima aula nós vamos trabalhar juntos nesse exercício, vamos olhar para o módulo de TL para interpretar também. É um exercício bastante completo. Então, a reação homogênea era isso. Espero que vocês tenham entendido os nossos conceitos aí de reação homogênea. Até o próximo vídeo.